Então, estamos começando mais um podcast do Escritório Wagner Advogados Associados, hoje com o tema do direito militar. Comigo aqui no estúdio, um amigo, colega, Jaci René Costa Garcia, advogado, especialista, mestre, doutor e pós-doutor em Direito, com ênfase em filosofia do direito e direito constitucional. É também professor universitário e foi militar do quadro complementar de oficiais da Aeronáutica. É um dos sócios fundadores do escritório Costa Garcia e Garcia, advogados associados, e tem mais de 25 anos de experiência de atuação no âmbito do direito público, com ênfase no direito militar. Seja bem-vindo, então, Garcia, nesse episódio aqui do Wagner Podcast. Quem acompanha nosso trabalho, o trabalho do escritório Wagner Advogados Associados, sabe que a gente tem atuação de quase 40 anos no ramo do direito público, e especialmente direito administrativo, atendendo clientes no país inteiro. Mas o motivo da gente fazer essa parceria contigo, com o teu escritório, é justamente em função da tua experiência, da tua experiência de ter sido militar, de conhecer a organização militar por dentro, e também o tempo todo de estudo que tu tem nesse ramo do direito. Então, a nossa estrutura, o fato de termos uma filial em Brasília, temos filiais em outras regiões do país, permite, com a tua experiência, uma parceria muito interessante para os clientes dessa área, os clientes militares, aí de qualquer uma das forças. Apesar de tu ter a tua carreira na aeronáutica, a compreensão do direito, ela é uma compreensão do direito militar como um todo. Então, a gente tem recebido perguntas na área do direito militar e achamos interessante trazer aqui para conversar sobre, expor algumas dessas perguntas para os nossos seguidores e esclarecer alguns assuntos mesmo que estão, alguns deles ainda em fase de julgamento e não consolidados na jurisprudência. Uma das perguntas que recebemos é a respeito do adicional de habilitação. Existe uma semelhança entre os cursos CAS e o CHQAO. Existe uma equivalência. No entanto, a remuneração é maior para quem tem um dos cursos do que para o outro. Não é? Então, se tu pudesse falar um pouquinho a respeito desse assunto especificamente, que já está sendo julgado, já está no judiciário, sendo submetido à análise. Obrigado aí pelas palavras, é um prazer então estar aqui nesse momento, tratando então dessas questões que envolvem os militares federais. Então a questão do CAS e do curso de habilitação ao QAO é uma questão assim que remonta a uma certa historicidade nessa área específica, Então até 2015 o curso de aperfeiçoamento de sargentos, ele correspondia, ou era um equivalente ao curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais. Então, o que isso significa? Significa que aqueles graduados que tinham o CAS, eles tinham possibilidade de acessar ao quadro auxiliar de oficiais, aos postos, então, de oficiais, segundo tenente, primeiro tenente e capitão. E assim o fizeram, exerceram, muitos desses militares exerceram as funções referentes a esses postos. E por que não fizeram o curso de habilitação ao QAO? Não fizeram porque as forças não disponibilizavam esse curso. Então, eles não fizeram, e havia, no Exército especificamente, uma regulamentação que dizia que, enquanto não fosse ofertado o curso de habilitação ao QAO, o equivalente seria o curso de aperfeiçoamento de sargentos. Então, eles tinham o curso possível de ter à época. Então, no que consiste a lesão que a gente busca corrigir via uma ação judicial? Ela especificamente, ela ataca esse ponto, dizer que eles exerceram os cargos do quadro auxiliar de oficiais com o curso equivalente à época, e agora muitos desses militares na inatividade não puderam, a partir de 2015, que foi oferecido o curso, não tiveram a possibilidade de acessar esse curso. E esse curso, gradativamente, ele foi gerando uma adicional de habilitação maior. Isso não foi assim de imediato. Em 2015, houve uma elevação desse adicional, depois, em 2017, ele passou para uma tabela acima, esse adicional,
E hoje é um percentual bem significativo que os militares que estão na reserva não têm nos seus contra-cheques, e aqueles que estão na ativa e que fizeram o curso de habilitação conseguem usufruir, exercendo os mesmos cargos. A mesma graduação. A mesma graduação, segundo tenente, primeiro tenente e capitão. Então nós temos diversos capitães do QAO na reserva, com valor inferior do adicional de habilitação, justamente porque não tiveram curso, mas tinham um equivalente e exerceram as mesmas funções quando na ativa. Então, que há uma lesão para quem está aposentado que não teve acesso a esse curso, né, atualmente, e fica recebendo uma remuneração menor vitaliciamente, né? Inclusive com reflexo na pensão, provavelmente. Exato. Então a gente diz ou defende que as pensionistas também, né, eventualmente, né, na falta, as pensionistas também têm direito de buscar essa paridade remuneratória, né? Porque aí claramente se fez uma distinção entre ativos e aqueles que estão na atividade. Sim. Então interessa tanto para o militar inativo como para pensionista, né? Isso. E essa ação, como é que ela está andando? Como é que está o julgamento disso nos tribunais? Tem jurisprudência favorável? Está contrário? Não está definido ainda? Essa é uma questão assim que, no âmbito da primeira região, ela tem tido algumas decisões, inclusive colegiadas, favoráveis. Né? No âmbito da quarta região, as posições não são favoráveis. Né? Então, quer dizer, mas não há ainda algo definitivo a respeito disso. É algo que ainda está se consolidando no âmbito dos tribunais. Né? Então, é uma matéria ainda que está viva, é uma discussão que se faz, né? Mas claramente é uma tese jurídica que a gente sustenta, né, que defende para buscar essa paridade remuneratória. Sim. E o teu escritório foi um dos pioneiros, né, em levantar essa tese, acredito eu, através do conhecimento do assunto e de demanda de clientes, de levar essa tese ao judiciário. Sim, como é uma questão de direito, nós temos diversas ações, né, com os consórcios, né, com clientes discutindo já desde 2015, logo no início, né, que começou a ter foi oferecido o curso e começou a gerar essa quebra na paridade, começaram a surgir já os primeiros clientes, né? Nós desenvolvemos a tese e utilizamos, inclusive, nessa situação, situações que envolvem civis, né, em que houve quebra de paridade, né, para demonstrar isso, né, nessa hipótese. Né. Um outro assunto que nos chegou dúvidas a respeito do adicional por tempo de serviço e o adicional de compensação por disponibilidade militar. Existe uma diferenciação, né, e uma diferenciação financeira também, remuneratória. Sim, essa é uma questão que surge mais recentemente, né? Surge com a Lei 13.954 de 2019, e essa lesão começa a ser gerada a partir de janeiro de 2020. Né? Então, essa lesão pega basicamente aqueles autores que estavam antes de 2000, que ingressaram nas forças, e aí vale para todas as forças, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, que ingressaram antes de dezembro de 2000 na força, né? Porque eles tinham, a cada ano de serviço, 1% de adicional de tempo de serviço. Esse adicional foi extinto, mas foi mantido para aqueles que tinham. Foi extinto lá em 2020, com aquela mudança legislativa. Lá em 2000, né? Em 2000, desculpa. 2000, isso, com a medida provisória 2215, isso, exato. Ele foi extinto em 2000, né? Mas foi mantido para aqueles que tinham, né? Então, como direito adquirido. Agora, a lei de 2019, ela propõe, ou ela cria um novo adicional, que é o adicional de compensação por disponibilidade militar, que visa contemplar a chamada dedicação exclusiva que os militares têm, né? Então, essa é um novo adicional criado pela Lei 13.954, que se estendeu a todos os militares e pensionistas, né, e inativos. Né? Mas o que a lei trouxe? Ela trouxe uma situação de alternância que, a nosso juízo, não faz nenhum sentido. Ela cria uma situação em que os militares recebem o adicional de tempo de serviço ou o adicional de compensação por disponibilidade militar, aquele que tiver um maior valor. Então, veja,
respeitou o direito adquirido em que sentido? No sentido de que aquele que tem um adicional de tempo de serviço maior do que o novo adicional criado, não recebe o novo adicional criado e permanece com o adicional de tempo de serviço. Então, ele ainda está em vigor. Então, nós vamos encontrar contra-cheques de alguém que não recebe o adicional de compensação por disponibilidade militar, como se não tivesse dedicação exclusiva. Sim, na verdade, eles são adicionais diferentes e foram considerados iguais para fins de recebimento, né? O adicional do tempo de serviço para o tempo, né, que aquele militar permaneceu, e o outro é pela dedicação exclusiva. São coisas diferentes. Exato. A questão fática, aquilo que está na base da concessão do adicional, são coisas completamente diferentes, né? Então, isso nos parece que essa relação de alternância entre um e o outro, ela não faz sentido. Aí nós temos toda uma tese desenvolvida para mostrar que não pode ter essa relação de alternância, né? E já há algumas decisões dizendo que aquele adicional, que todos devem receber o adicional de disponibilidade, que visa pagar essa dedicação exclusiva, né? E aquele outro adicional para os que tinham deve ser recebido como vantagem pessoal nominalmente identificada, né? Como VPNI. Sim. Então já existem algumas decisões nesse sentido. Na verdade, como a lei não retirou aquele adicional, ele tem que ser mantido por uma questão de direito adquirido. Preencher os requisitos, deve receber. Mas esse outro adicional criado deve ser estendido para todos, porque ele visa uma situação que é inerente a todos, que é igual para todos. Perfeito. Né? Não poderia haver a alternância entre um e o outro, porque eles são para finalidades distintas, né? E aquele que já recebe o adicional por tempo de serviço, ele recebe porque preencheu os requisitos. Ele está resguardado como direito adquirido por expressa disposição da medida provisória 2215, que só para fazer esse chamamento, que é a lei de remuneração dos militares, ainda em vigor, né? Então, a medida provisória 2215, ela passou então, a ter esse caráter definitivo, né? E ela é a lei de remuneração, e ela garante como direito adquirido. E esse artigo dela não foi revogado. Sim. Então tem um artigo em vigor mantendo esse adicional como direito adquirido, sem ser afetado expressamente pela 13.954 de 2019. Na verdade, podemos olhar também pelo prisma de que a lei de 2019 ela está pagando um adicional que não está sendo pago para todo mundo, e deveria ser pago para todo mundo. Porque aquele outro está garantido, aquele outro quem preencheu o requisito deve receber. Agora, esse novo, ele prevê uma situação, né, que, se também preenchido, também deveria ser alcançado o adicional, né? Basicamente, me parece bem interessante a tese, né? E já tem, como tu falaste, algumas decisões favoráveis. Tem manifestações favoráveis, tem uma decisão do STF que determinou que um tribunal de segunda instância analisasse sob a perspectiva do pagamento de VPNI a matéria, devolveu a matéria. Então, já tem um aceno, né, de algumas decisões favoráveis, assim como num cenário como o Brasil, diversos tribunais regionais federais têm algumas decisões também em sentido contrário. Sim. Bom, essa ação, né, veio através de uma pergunta de um cliente, mas ela interessa realmente aos militares de todas as forças, das 3 forças, e necessariamente aqueles que têm o adicional por tempo de serviço, ou seja, aqueles que ingressaram antes de 2000, né, da medida provisória 2215. Perfeito, todos que ingressaram antes de 2000, né? E isso se estende às pensionistas. Porque aí tem pelo menos uma partezinha lá do adicional por tempo de serviço que, se foi tirado por ser menor do que o novo adicional, deveria voltar, né? Perfeito. E também as pensionistas, é verdade. Uma pergunta comum, e aí a gente sabe que a explicação não será agradável, é sobre a licença especial, né? Houve um tempo em que se poderia pleitear o pagamento da licença especial, mas passado esse tempo, agora, no momento em que estamos, a situação já não é mais favorável. Gostaria que tu explicasse, então, a questão da licença especial para os que foram para a inatividade. A indenização, né, na verdade, da licença, né? Então, o reconhecimento desse direito indenizatório, ele se deu pela administração no ano de 2018, mais especificamente no mês de maio de 2018.
Então, a administração entendeu realmente que já havia perdido diversas matérias, eu tive diversos clientes nessa matéria e havia uma certa pacificidade dos tribunais de buscar esse direito, né? Principalmente aqueles que foram até 5 anos, né, para a reserva, né? E que não teve um proveito, né? A conversão da licença especial em tempo de serviço não trouxe nenhum proveito, não foi para completar o tempo. Não foi utilizada a licença especial. Não foi utilizada. A gente diz que foi uma conversão ficta, né? Uma conversão de faz de conta. Sim. Né? Então, não foi efetivamente utilizada. Porque ele não precisaria daquela conversão. Não precisaria daquela conversão e não havia a possibilidade da administração, ou a administração não indenizava aquela verba, aquele tempo, né? E aí havia discussão sobre isso, né? E tal, a respeito da conversão ficta, que não trouxe nenhum proveito. E os tribunais basicamente pacificaram essa questão. Aí, em 2018, a administração resolveu que queria começar a indenizar, sem a necessidade de uma demanda judicial. E, então, a partir de 2018, nós entendemos, e havia uma tese da renúncia à prescrição, que nesse momento haveria renúncia à prescrição, e que os militares, então, teriam direito, aqueles também que foram há mais de 5 anos para a reserva, né? Teriam direito a pleitear a partir dali. A pleitear a partir dessa data. Aqui no Tribunal da 4ª Região, as 2 turmas que julgam a matéria, 3ª e 4ª turmas, elas tinham uma posição nesse sentido, de acolher aquele ato praticado pela administração. E como chegou a haver um ato formal? Foi um ato formal. Uma portaria? Uma portaria, né, regulando essa matéria e dando esse direito. Né? E a partir dali, então, ressuscita, digamos assim, o direito à licença especial, porque a administração reconhece que é devido, né? Interrompe, na verdade, houve uma renúncia à prescrição, ressuscita o assunto. Ressuscita a discussão dessa matéria e tal. E as turmas da 4ª Região aqui, isso não foi pacífico em todo o Brasil e essa matéria ainda está em discussão, né? Em alguns cenários, né? Ela ainda está em discussão no âmbito do STJ para realmente pacificar, né? Essa questão. Mas decorridos 5 anos, então maio de 2023, essa matéria fica prejudicada, o ajuizamento de novas ações, né? Porque aí, a partir daquele ato, já decorridos mais de 5 anos, a tese já fica um pouco mais fragilizada, né? Então, a gente optou, né, a partir dessa data, de não ajuizar novas ações que tratam desse tema. Na verdade, passados 5 anos, a prescrição contra a fazenda pública, isso inclui, né, a União e o empregador, digamos, do militar, né, das forças, ela tem esse prazo de 5 anos. Né? E, então, desse ato, contado 5 anos para frente, se entende que está prescrito mesmo e o risco de ingressar com essa demanda é muito grande, né? E não se recomenda, no caso assim. Não quer dizer que não possa haver uma decisão favorável, né, por algum motivo, mas a gente realmente acha que o risco aumenta. É um risco muito alto, né? A respeito do auxílio fardamento, é um direito pecuniário devido aos militares, né, para custear gastos, mas ele nem sempre é pago. Como é que é isso? Há militares reclamando o não recebimento desse auxílio na sua integralidade. Então, a respeito do auxílio fardamento, a questão é a seguinte: a Turma Nacional de Uniformização, ela tem agora uma posição definitiva a respeito da questão, que, de certa forma, se opõe ao enunciado do decreto 4.305 de 2002. Esse decreto, uma normativa, então, inferior à lei, ele restringiu o recebimento do auxílio fardamento. Né? Então, o auxílio fardamento é recebido a cada 3 anos pelo militar, na mesma graduação, e se ele for promovido em até 12 meses, em até 1 ano, após o último recebimento, ele não recebe o auxílio de fardamento integral. Ele vai receber só aquela diferença entre a graduação anterior, ou o posto anterior, e o novo posto, ou a nova graduação. Então, a questão é que a gente busca, ou que se buscou nessa ação, eu tenho alguns clientes nessa matéria, é o recebimento da integralidade, né? Porque a lei não cria essa situação restritiva criada pelo decreto. É uma interpretação, na verdade. O decreto. Né? Sim, o decreto que está trazendo. Ele restringiu, né?
Onde a lei não fez. Onde a lei não fez. Então, essa matéria, agora a TNU pacificou o entendimento, né, de que tem direito à integralidade do auxílio e remuneração. E por não ser um valor muito alto, acaba sendo uma ação de juizado especial, que tem um trâmite um pouco mais rápido, né? Sim, e agora com a pacificação da matéria, do tema, com o tema, né, da TNU, é algo que se resolve, aparentemente, até mesmo sem recurso da União. Né? Poderá não haver recurso. É interessante que as pessoas entendam que tem que estar dentro daquele prazo de 5 anos, né, que é o prazo prescricional para qualquer ação contra a Fazenda Pública. Então, tem que ter havido essa promoção em tempo menor e que tenha havido o pagamento a menor do auxílio fardamento nos últimos 5 anos. Fica dentro desse restrição de tempo aí, né? É a questão da prescrição, então, que protege a União, né? Então, tem que demandar, por isso o militar não pode esperar muito, né? Isso pode ocorrer, lesões desse tipo, que são pequenas, né? E é uma ação que o escritório pode fazer só com custo muito reduzido, né? Sim. Tem razão. E na verdade, a prova disso é o recebimento a menor, né? O contra-cheque com recebimento a menor do auxílio fardamento, basicamente. Perfeito, é só comprovar que recebeu a título de auxílio fardamento um valor inferior ao valor previsto, né, na legislação. Né? Sim. Eu acho importante explicar que quando há uma matéria submetida ao judiciário e vários julgados são favoráveis, acaba havendo essa pacificação que a gente chama, e especialmente no caso neste caso, existe uma turma nacional de uniformização de jurisprudência e justamente ela que decidiu que essa matéria, que deve ser pago esse auxílio no seu valor total, então a matéria a gente entende por pacificada. E mesmo assim a administração militar continua fazendo a interpretação dada pelo decreto, restritiva, e continua não pagando, né, o valor integral como deveria. Então aí é uma questão de se avaliar se deseja ou não ingressar com a ação. Existe um tema antigo que diz respeito aos taifeiros da aeronáutica e pensionistas, né? Também eles têm uma situação relacionada ao adicional de habilitação. Né? Tu poderia explicar isso para a gente, por favor? Essa questão é uma discussão. A discussão do quadro de taifeiros ela é bastante complexa e ela envolve a questão da promoção deles a subtenente. E muitos deles, aqueles que foram para a reserva antes de 2000, a promoção a subtenente e os proventos de segundo tenente. Ou seja, um posto acima, né, que era garantido até ali. Até ali, isso. Então, essa discussão, basicamente, hoje ela está bastante resolvida no âmbito do Poder Judiciário. Mas no contra-cheque deles tem uma questão que envolve o adicional de habilitação que não está ainda suficientemente resolvida. E isso... essa segunda parte que eu estou falando agora, então é uma questão assim, a discussão ainda é bastante recente nos tribunais, né, porque eles começaram a se dar conta que eles não recebem o adicional de habilitação equivalente ao curso de aperfeiçoamento, que é o CAS. E a lei, quando veio, a legislação que trouxe essa possibilidade de promoção deles, então só para a gente entender, assim, para os militares isso fica bastante claro, eles, e principalmente o pessoal desse quadro de taifeiros da aeronáutica, eles foram para a reserva como taifeiro mor. E tinha uma legislação lá de 1961 que dizia que a administração deveria promovê-los até subtenente, criar as condições para que eles tivessem acesso até subtenente. A aeronáutica foi uma das forças, a única força que não fez isso. A Marinha fez e propiciou que o quadro de taifeiros ascendesse essas questões. Daí é que houveram várias ações judiciais a respeito disso. Se discutiu muito isso, e aí veio uma legislação em 2009, a Lei 12.158, em 2009, e corrigiu esse erro histórico. E promoveu, e deu a promoção deles, né, e tal, até suboficial. Na aeronáutica, suboficial é o equivalente a subtenente, né, no Exército, né. Mas deu, e vejam o que ela diz, o que a lei diz. Né? A lei diz que eles deveriam ter a promoção e o direito aos proventos correspondentes. Então, uma vez promovida a suboficial,
eles teriam que ter todos os proventos, né? Quer dizer, todo o contra-cheque dele correspondente ao de suboficial. Sim. E um dos cursos que é requisito para suboficial é o CAS, é o curso de aperfeiçoamento de sargentos, que eles efetivamente não fizeram, mas a lei supriu isso. Sim. Tanto que eles eram taifeiro mor e eles, sem ter sido promovido a terceiro, a segundo, a primeiro, eles foram promovidos diretamente a suboficial. Subtenente. Né? No caso da aeronáutica, né? Eles, né? A suboficial. Né? Então, quer dizer que... Mas aí não arrastou essa parcela específica do contra-cheque, que é algo essencial para ser suboficial, é esse curso. Esse curso não foi alcançado. Então, os proventos, que a lei assegura os proventos correspondentes, os proventos ficou devendo essa rubrica específica, né? Que é o aperfeiçoamento. Então, eles deveriam ganhar o adicional de habilitação como curso de aperfeiçoamento. Já uma posição de uma turma recursal, essa é uma matéria também que pode se utilizar a via mais rápida, né, dos juizados, né, especiais, e já uma posição de uma turma nacional, de uma turma regional, favorável a essa tese, identificando que a lei criou essa ficção, né, porque, na realidade, não há promoção na reserva. Não há, desde que uma lei não venha e crie essa condição. Diga que deve haver. Então, quer dizer, e não há promoção de taifeiro mor a suboficial, sem passar por terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Isso não há, desde que uma lei não venha e não diga que deva. Né? Então, a lei tem esse poder, né, de criar essas possibilidades, né? Claro que, às vezes, resgatando um prejuízo, uma dívida histórica, né? Como fez essa lei muito corretamente. Né? Só que a administração criou ali um pequeno senão. Né? Dentro dos proventos, que é requisito essencial, a graduação de suboficial é o curso de aperfeiçoamento de sargentos, que dá direito ao adicional de habilitação de aperfeiçoamento. Isso dá uma pequena diferença em pontos percentuais, né, que tende a subir, porque está havendo um distanciamento maior entre a especialização e o aperfeiçoamento. E eles ganham como especialização. Então, aí dá uma diferença que pode se buscar os últimos 5 anos também da data do ajuizamento. Sim. Né? Então, é uma discussão assim que a gente está fazendo. E aqui tem uma situação um pouquinho diferente, porque essa lesão ela se renova mês a mês. Então, a cada mês que ele deixa de receber, essa lesão se renova e, portanto, se entende ela como de trato sucessivo. Né? Sim. E aí, pode se pleitear a qualquer momento, 5 anos para trás. Sim. Basicamente é isso. Porque essa lesão ela está posta desde 2009. Recentemente que está se fazendo essa discussão dessa rubrica específica, né? Mas não se fala em prescrição justamente por isso. O súmula 85, né, do STJ, uma lesão então que se renova mês a mês, a qualquer momento as pessoas podem buscar. Né? As pessoas agora aqui especificamente, dentro do quadro de taifeiros da aeronáutica e as suas pensionistas. Né? Sim, é uma ação para esse grupo específico que acabou, por uma interpretação então da administração, deixando de forma uma das parcelas que deveria, porque é componente dos proventos do suboficial ou subtenente. Né? É uma interpretação equivocada. É uma matéria, então, que também ainda não está consolidada. Né? Ela tem decisões favoráveis, mas é uma matéria que está evoluindo ainda na jurisprudência. Existem as ações em andamento e a gente não tem certeza de que vai ser exitosa, né? Mas é uma ação que tem uma tese importante por trás, tem um respaldo legal bem interessante. E já tem uma posição de uma turma recursal que nos permite levar até a turma nacional, né? Sim. Então, a gente está ajuizando então, ações visando esse direito, né? Certo. Bom, vamos encerrar por aqui. Eu agradeço muito a tua participação, foi muito bacana o bate-papo, muito esclarecedor, os assuntos são interessantes, algumas demandas realmente em que o teu escritório foi pioneiro e a gente continua junto nisso, apesar de ser uma parceria relativamente recente. A gente se conhece já há mais de 20 anos, né? E conhece a qualidade do teu trabalho, e aí com a nossa estrutura em Brasília, é possível acompanhar esses processos mais de perto, né? E eu acredito que a gente possa ter uma parceria bem exitosa aí para o futuro.
Eu agradeço muito. Quero pedir aí a quem está nos acompanhando, quem vier assistir esses vídeos, né, que deixem o like, que curtam, compartilhem os nossos vídeos para que chegue esse conteúdo a mais pessoas. Muito obrigado. Obrigado.